Abraão é provado. Depois que Abraão chegou em Canaã, a Bíblia nos mostra que ele foi testado por 3 vezes a respeito da terra de Canaã. Vamos examinar cada um dos 3 testes. O primeiro teste. Fome. Logo depois que Abraão alcançou Betel, veio o fracasso. Este foi o tratamento de Deus para mostrar-lhe que seu chamamento era proveniente da misericórdia de Deus e não de sua própria bondade. Abraão não nasceu bom, ele fracassou exatamente como qualquer outro. Gênesis 12:9 diz, depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe para o sul. Este foi seu fracasso, Deus o levará para a casa de Deus, mas ele não permaneceu ali por muito tempo, pelo contrário, moveu-se gradualmente para o sul. Embora não tenha ido imediatamente para o Egito, ele estava no sul, na fronteira com o Egito. Quando foi para o sul, ele deparou-se com a fome. O versículo 10 diz, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Abraão alcançara a fronteira do Egito, e era muito fácil para ele entrar no Egito. Depois que chegou ao Egito, ele começou a mentir e foi repreendido por Faraó. Lá ele passou por grande vergonha, versículos 11 a 20. Depois disso, voltou para Canaã. Este foi seu primeiro teste. Como começou este teste? Deus apareceu a Abraão em Siquém e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Deus pretendia dar Canaã a ele. Será que ele queria? Abraão não era um homem forte. Apesar de Deus ter prometido dar-lhe aquela terra, Abraão não manteve a sua posição. Que fez ele? Foi em direção ao sul até que alcançou o Egito. Esta foi a causa do primeiro teste. A primeira prova testou Abraão para ver se ele queria a terra. Abraão não viu a preciosidade da terra. A fim de estabelecê-lo na terra, Deus teve de testar Abraão. Depois de seu fracasso no Egito, Abraão aprendeu uma lição, percebeu a importância de Canaã e soube que era errado mentir ou enganar. Foi uma vergonha ao povo de Deus ser repreendido pelos egípcios. Que fez ele? Gênesis 13, 1 a 3 diz, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ele retornou à sua primeira posição. Agora Abraão sabia como valorizar a terra. Nessa terra não havia necessidade de mentir, e ele não precisava carregar a afronta dos egípcios. Nessa terra ele podia glorificar a Deus. O segundo teste é a escolha da terra por Ló. Depois que voltou a Canaã, Abraão deparou-se com o segundo teste. O primeiro teste foi para ver o quanto Abraão valorizava a terra. Após ter aprendido a lição da derrota no Egito, ele percebeu que Canaã era o único lugar de valor, e voltou. Depois de voltar era fácil para ele exercitar suas mãos carnais para preservar Canaã. Por isso houve um segundo teste. Gênesis 13, 5 a 7 diz, Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Deus mostrou a Abraão que embora ele houvesse obedecido à metade da ordem de Deus para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, ele ainda não obedecera a outra metade, ele não se separara de Ló. Portanto, Deus precisava discipliná-lo por meio de Ló. Os versículos 8 e 9 dizem, disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Agora Abraão sabia que o chamamento de Deus era somente para ele, e não para Ló. Irmãos e irmãs, temos de perceber que os que foram chamados para serem ministros não podem levar consigo os que não foram chamados por Deus.
Abraão viu o chamamento de Deus para ele ser um ministro, e disse a Ló: peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Ele não quis preservar a terra com mãos carnais, estava disposto a deixar Ló fazer a escolha. Por um lado, Abraão tinha de cumprir o chamamento de Deus. Por outro lado, Deus tinha de ensinar-lhe a lição de que não há necessidade de usar métodos carnais para preservar a terra de Canaã prometida por Deus. Devemos ter o cuidado de aprender bem esta lição. Deus deu a terra a Abraão, mas isto não quer dizer que ele poderia preservá-la com sua carne. Devemos aprender a lição de confiar em Deus para preservar aquilo que ele nos prometeu. Não há necessidade de tentarmos preservá-lo com métodos terrenos ou energia carnal. Este foi o segundo teste de Abraão. Finalmente ele venceu, e foi capaz de dizer a Ló: se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Ele não tentou preservar nada com a sua própria força. Gênesis 13, 10-12 diz: levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã. As melhores porções foram escolhidas por Ló, enquanto Abraão permaneceu em Canaã. Todos os que conhecem a Deus não defendem a si próprios. Se realmente conhecemos a Deus, não precisamos defender-nos. Se Deus nos deu Canaã, não temos necessidade de preservá-la com nossas mãos carnais. Temos de aprender a crer em Deus, confiar nele e carregar a cruz. Embora o resultado da fé de Abraão em Deus o tenha colocado em um terreno montanhoso, ele, todavia, estava na terra de Canaã. Ló escolheu a planície, mas terminou em Sodoma. Aqui vemos que Abraão progrediu um pouco. A partir desta época, ele começou a brilhar. Os versículos 14-17 dizem: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Mais uma vez Deus estabeleceu Abraão na terra. Humanamente falando, uma porção dela parecia ter sido ocupada por Ló. Mas nesse momento, Deus veio e falou a Abraão. Não houve necessidade de Abraão estender as mãos para fazer nada. Canaã foi dada a ele pelo Senhor, e não foi preciso preservá-la com métodos carnais. Nossa defesa vem da nossa confiança em Deus, ela não depende de tentarmos reter nada com métodos carnais. Que o Senhor seja misericordioso conosco e nos livre de nossas próprias mãos e de nossas próprias maneiras. O versículo 18 diz: e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Tendo passado pelo segundo teste, Abraão fez algum progresso. Ele mudou-se para Hebrom. Temos de perceber que Deus quer uma vitória completa. Enquanto Ló estava escolhendo a planície do Jordão, Abraão pode ter vencido exteriormente, mas pode não ter vencido interiormente. Talvez exteriormente ele dissesse: se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda, mas intimamente esperasse que Ló agisse de acordo com a sua consciência e não fosse tão astuto em escolher as melhores porções. Contudo Deus conduziu Abraão à vitória. Ele não somente venceu exteriormente, mas também interiormente. Ele mudou sua tenda e habitou em Hebrom. Ele de fato venceu. O terceiro teste resgatou Ló e rejeitou as riquezas de Sodoma. O segundo teste havia passado, e o terceiro teste chegou. Gênesis 14, 11-12 diz: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Este foi o último teste que Abraão passou por causa da terra. Quando Abraão ouviu as notícias sobre o cativeiro de seu sobrinho, ele não disse: eu sabia que ele não deveria ter ido para tal lugar. Como ele foi, certamente a mão de Deus deve ter sido pesada sobre ele. Que fez Abraão?
O versículo 14 diz, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Isto mostra que Abraão era realmente um vencedor. Ele venceu seu ego e foi levado a ponto de já não ter sentimentos pessoais. Não importava como Ló o tratara, ele ainda reconhecia Ló como seu irmão. Embora Ló nunca tivesse vencido, ele ainda era sobrinho de Abraão. Ló era um homem comum na Mesopotâmia, um homem comum quando chegou a Hara, e um homem comum depois que chegou a Canaã. Ele até mesmo escolheu a boa terra para si e mudou-se para Sodoma. Ló não tinha nenhuma virtude, a não ser sua tristeza pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. 2 Pedro 2:7-8, ele não tinha outro testemunho além deste. Contudo, Abraão ainda reconheceu-o como seu sobrinho. Somente os que se posicionam no terreno de Hebrom, isto é, no terreno da comunhão, conseguem envolver-se na batalha espiritual. Para termos força para a batalha, não devemos cultivar nenhuma queixa dentro de nós. Mesmo que nosso irmão tenha errado conosco, ainda devemos considerá-lo nosso irmão, ainda devemos orar por ele e ajudá-lo sem restrições. Somente tal tipo de pessoa pode ter poder para lutar a batalha espiritual. Abraão lutou, permanecendo nesta base. Portanto, ele foi capaz de vencer o inimigo. Quando Abraão derrotou o inimigo e tirou Ló das mãos do inimigo, teria sido muito fácil para ele ficar orgulhoso. Seria muito fácil dizer a Ló, eu avisei, mas você não quis ouvir. Teria sido muito fácil para ele ter uma expressão de desprezo, como se Ló lhe devesse algo por tal livramento. Entretanto, Abraão não mostrou tal expressão. Depois que Abraão trouxe de volta todos os bens, incluindo seu sobrinho Ló e seus bens e as mulheres e o povo, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para encontrá-lo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Gênesis 14:21. Abraão havia aprendido a lição. Ele não considerou os bens como troféus por sua difícil batalha, nem que os merecia. Pelo contrário, mas Abrão lhe respondeu, levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Versos 22-23. Ele tomou uma posição firme e mostrou aos outros que, além de Jeová, ninguém poderia dar-lhe nada. Abraão chamou Deus de o que possui os céus e a terra. Não devemos pensar levianamente sobre este título. Ele significa que pela posição de Abraão diante do Senhor, os céus tornaram-se do Senhor, e a terra tornou-se do Senhor. O Senhor já não era apenas o Senhor dos céus, mas o possuidor dos céus e da terra. Abraão não inventou o título, o que possui os céus e a terra, ele aprendeu isso de Melquisedeque. Depois de ter ferido Quedorlaomer e os outros reis, ele encontrou Melquisedeque no vale de Savé, que era o vale do rei. Após conseguir a vitória, ele não se encontrou com os outros no topo do muro da cidade, mas no fundo de um humilde vale. Melquisedeque veio a ele com pão e vinho e o abençoou, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Versos 19-20. Porquanto um homem posicionou-se na terra do lado de Deus, Melquisedeque pôde anunciar Deus como sendo o possuidor dos céus e da terra. Esta é a primeira vez na Bíblia em que Deus é chamado de possuidor dos céus e da terra. Depois que Abraão ganhou a vitória na terra, Deus foi chamado de possuidor dos céus e da terra. Abraão passou por todos os testes. No final, ele venceu. Esta foi a obra de Deus em Abraão. Bendito seja o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Extraído do livro Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. Vatmanei.